vamos pensar o seguinte, ó, a época mais difícil para cidades como Galway, Dunleary, Bray, que são, né, Bundoran, talvez, se tivesse num cenário comum, sem guerra, sem tantos refugiados lá, seria ali, a época mais difícil seria entre segunda de quinzena de maio até o final do verão, né, até setembro mais ou menos, tá? E aí, no outubro, né, vamos lá, quem chega em Galway ou nessas cidades que tem universidade, entre setembro, chegou em setembro, você está no olho do furacão, é o mês mais difícil, tá? Então por isso que é legal você já ter uma acomodação permanente garantida, e isso é legal começar a olhar ali para março, abril, e ainda assim é difícil de conseguir aceitação, porque você vai aplicar para as vagas e vão ter muitos proprietários, né, dos imóveis que, tipo assim, tá muito longe, às vezes eles não aceitam. Às vezes dá uma sorte, aceita. Mas o mais normal é que, assim, pô, você vai aplicar com muito tempo de distância. Às vezes a pessoa pensa, pô, eu não sei se eu quero alugar agora, eu não sei como é que vai estar lá, se eu receber algum parente, algum amigo, alguma coisa assim. Então eles acabam deixando para alugar para pessoas que vão aplicando para vagas, mas por um período de espaço mais curto, entende? Então, se a gente colocar, chegando em setembro, é o olho do furacão. Chegou em outubro, vamos dizer, a própria cidade, né, a população local, começa a ter aquele giro de acomodação, ou seja, pessoas que saem de um imóvel para ir para um imóvel que comprou, né, sair do aluguel vai para um imóvel próprio, ou muda de cidade, ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí você começa a ver algumas vagas, mas é meio que aquilo assim, é pouco, entendeu? É pouco e é meio que o resto que você viu é o bagaço da laranja mesmo, é o que sobrou, que ninguém quis, né? Daquela época mais difícil que é agosto, setembro, entendeu? Quando bate novembro, esse giro, né, das acomodações, as pessoas começam a circular, mudando de casa e tal, começa a melhorar um pouquinho. Então agora em novembro, vocês já começam a perceber que vão aparecendo mais vagas, tá? Vão aumentando o número. Aí dezembro é um mês que eu não recomendo viajar, tá, pessoal? Não recomendo chegar em dezembro na Irlanda por 2 motivos. Bom, primeiro, porque como intercambista, tem muitas escolas que não aceitam o início do curso em dezembro, justamente porque é um mês muito curto. Vão ter ali 1 semana e meia, 2 semanas de aula no máximo, né? E Natal e Ano Novo, essa segunda razão, para tudo, as imobiliárias fecham. Tudo bem que vocês vão procurar por quartos, né? Mas até mesmo quem tá, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que acabam deixando meio que de lado isso, e você fica ali Natal e Ano Novo num limbo, né, sabendo que você precisa estar procurando uma acomodação permanente. Aqui, pessoal, eu estou colocando um cenário, lembrando novamente para quem chegou agora, um cenário de como se nós estivéssemos falando sobre chegar na Irlanda na pior época possível para acomodação, né, e o porquê e as coisas que você tem que fazer para conseguir ter sucesso. No sentido de que você vai fechar o seu intercâmbio com uma agência e você vai ter contratado uma acomodação provisória. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, depende. Depende da cidade, depende da época do ano. Dependendo dessas respostas, a gente indica, melhor pegar 3 semanas, melhor pegar 4, porque dependendo da cidade, vai ser o Deus nos acuda para você conseguir, entendeu? Então, isso para um cenário assim mais, vamos dizer assim, tradicional, né? A gente sabe que hoje a gente indica outros meios, né? Mas vamos manter dessa forma. E aí, janeiro, fevereiro, março, abril, são meses tranquilos em relação à acomodação. Se a gente pegar Limerick, que é uma cidade que acho que foi mais afetada, né, em relação à crise, à falta de imóveis, ainda vai estar assim, um pouquinho difícil, mesmo na baixa temporada, porque até março, mais ou menos, os universitários ainda estão ativos na cidade. Ali, depois de abril, maio, já começa a paralisar alguns cursos, né? E voltam só lá em setembro. E aí você consegue ter mais um fôlego ali para conseguir alugar imóveis, tá? Mas então, novembro é um mês ok, janeiro, fevereiro, março e abril são os melhores meses para acomodação. Porém,
Dependendo da cidade que você vai chegar, a gente tem que lembrar que, tirando Dublin e Galway, baixa temporada, talvez você tenha um cenário mais escasso de trabalho. Lembra? Então, como os intercambistas dependem muito do turismo para poder atuar em empregos que não precisa necessariamente ter um inglês perfeito, na baixa temporada vai ter menos turismo, então logo menos, não tem tanta necessidade de mão de obra. Então, o que vocês chegariam, por exemplo, em maio, junho, né? Em cidades que tem bastante movimento, vocês conseguem um trabalho em 1, 2 semanas, cara, nessa época do ano, dependendo da cidade, você pode demorar mais de um mês, tá? Waterford, talvez Cork, Limerick, enfim. Eu fiz um vídeo ontem, não sei se vocês viram, né? Eu vacilei, eu devia ter colocado os slides aqui para repetir. Acho que ia ser legal, mas putz, foi tão corrido hoje que eu tô até com medo aqui se eu não tô esquecendo alguma coisa, mas vamos lá. Vamos ver se eu me preparei bem aqui. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Natália. Estamos procurando algumas semanas já. Natália vai quando? E não estamos encontrando, principalmente próximo da nossa escola. Já até achamos alguns host power, mas o absurdo dos preços. Eu tô há 2 meses, não encontro nem... Se quiser falar no áudio, não tem problema, tá? É até legal interagir com vocês. Para casal também, tal. Aí fica mais fácil do que eu paralisar aqui para poder ler tudo, né? Isso é em qual cidade mesmo? Será que eu pulei aqui? Galway. Vai para Em Galway, por casal. Lucas. Ok. A gente tá em casal também em janeiro. E a Uhum. média de acomodação realmente é bem baixa, é 80 e poucos, fica parecendo. Aí a Casal solução que a é... gente achou foi pegar mais longe. A gente pegou uma em MyCole, aí entrou em contato até com a dona já por e-mail e tal, ela foi bem simpática. E aí tem um ponto de ônibus perto, assim, uns 10 minutos. E a gente pegou para 3 meses lá. Quando chegar lá, vai procurar mais perto do centro pessoalmente, entendeu? Essa questão que você falou do. Eu nem tinha me Entendi. tentado a isso, mas essa questão do período, de botar para janeiro, fevereiro, março, a gente Tá. aplicava e sempre recusava, entendeu? Porque tá muito Mas distante, o né? centro Tá, é vamos porque tá lá. distante, Em entendeu? relação ao Hosting Power, pessoal, eu vou dar uma aula legal para vocês no final aqui. Eu só vou finalizar a transmissão no YouTube e depois a gente prossegue aqui, tá? Então, em relação a isso aí, depois acho que a Natália colocou aqui, pô, será que eu pego 8 meses? E se eu não gostar? Coisas desse sentido, né? então, essa é a cerejinha do bolo, hein? Vocês sempre vão ter um diferencial por ter escolhido a Enjoy, tá? Bom, então, dito isso, né? A gente sabe que os meses ali da baixa temporada, janeiro, fevereiro, março, são muito bons, né? E vai ter uma brechinha ali entre maio, em algumas cidades, maio e junho, em abril e junho, que Cork é excelente, tá? Porque em Cork tem a UCC, tem a Griffith College, acho que tem umas 3 ou 4 universidades grandes, assim, de milhares de estudantes, né? E aí fica uma beleza, né? Dá assim, comparado como estava antes. E aí vocês estão achando difícil Galway justamente por conta disso, porque Galway tem os dois. É a segunda cidade mais turística e, tipo assim, é minúscula a cidade, né? Imagina só uma cidade que tem... eu não sei a quantidade de turistas que passam, né? Mas eu sei que se você quiser reservar um hostel em julho, agosto, você tá lascado, cara. Você vai pagar o preço de uma suíte presidencial para dividir casa com um monte de gente, umas 10 camas no quarto, e vai pagar uns 50 conto a diária, assim, sabe? E se tiver vaga, entendeu? Então é realmente muito turístico, muito turístico. E aí, pô, soma com a Galway também ter a NYD, a NY, cara, acho que tem 2 faculdades grandes e uma menor. Então, assim, é muita gente numa cidade pequena dentro de uma crise imobiliária, né? Então, setembro literalmente, é o olho do furacão. Setembro não acha nada. Outubro, mais ou menos a mesma coisa. Agosto, setembro e outubro são os 3 piores meses, né? Novembro começa a aliviar um pouquinho, dezembro vai aliviando, e aí sim, janeiro, fevereiro, março, vocês vão encontrar mais opções. Talvez, Alexandre, eu não sei se é interessante para vocês. E se adiasse um pouquinho? Joga para março, para vocês terem... Se bem que assim, eu acho ainda que, na minha opinião, pô, tá preocupado, quer agilizar isso logo? Cancela o Airbnb,
pega 2, 3 semanas de acomodação da escola, vai sair mais em conta, eu acho, né? Pelo menos dá uma olhadinha, não sei se conseguir um bom negócio no Airbnb. E aí a gente faz a correria lá, cara, para conseguir uma acomodação pelo Daft, que também não tem segredo, tá? Vou passar aqui para vocês. Principais fontes de pesquisa. Ok. Então,